Olá pessoal, então a gente vai fazer aqui o nosso sexto vídeo sobre cálculo diferencial integral usando derivadas. A derivada é muito utilizada, pessoal, para descobrir pontos de máximo e mínimo de uma função, certo? Então isso é bem, nós vamos depois ver aplicações também quando a gente fizer o último estágio, que é integrais, nós vamos fazer essa aplicação mais prática. Então, por exemplo, você tem uma função quadrática aqui, ó, uma parábola. Função x² menos 6x mais 10. Certo? Quem não lembrar, tem um vídeo aqui que eu já coloquei sobre função quadrática, quiser dar uma olhada, né? Então, a função quadrática qualquer, a gente tem lá o y, é o que? ax² mais bx mais c. Certo? Então, no nosso caso aqui, ó, o a, que é o coeficiente do x² é 1. O b é menos 6. E o C é 10. Certo? Quem lembra, quem estudou, quem dá uma olhada, quando quiser saber lá qual é o vértice vai ser, nesse caso aqui, a concavidade, o A é maior que 0. Então, a concavidade é para cima. Então, como o A é maior que 0, a concavidade é para cima, então esse ponto aqui é um ponto de mínimo. O vértice dessa parábola aqui. Certo? Nós vamos depois fazer o desenho lá. Então, se vocês lembrarem o x do vértice lá, ele é menos b sobre 2a. Deixa eu fazer melhor. Menos b sobre 2a. Então, aqui vai ficar menos 6 sobre 2 vezes 1, 2. Então, vai ser o ponto 3. Como é que eu posso fazer isso sem lembrar dessas formas? Simplesmente o quê? Derivando. Porque o ponto de mínimo, pessoal, da função, como ela é uma declividade, a concavidade é para cima, certo? O ponto de mínimo dela vai ser onde a derivada vai ser nula. Porque a derivada é o que? É a declividade, a inclinação da reta tangente. No ponto de mínimo, a reta tangente é uma horizontal, então a derivada é nula. Então basta fazer o que aqui? Deriva a função igual a 0. Simples assim. Então qual será a nossa derivada dessa função? Derivada de x², uma potência. Então é o 2 que multiplica x na 2 menos 1. Certo? Então aqui, 2 menos 1. Menos 6x, derivada de menos 6x é menos 6. Derivada de 10 é 0. Então a derivada vai ser 2x menos 6. Como eu falei para vocês, nós vamos depois fazer o gráfico certinho, ó. O quanto é que vale a derivada no ponto de mínimo? No ponto de mínimo, a derivada é nula. Porque o ponto de mínimo, a derivada vai ser uma horizontal. Se ela é horizontal e a derivada representa a declividade, a inclinação da reta tangente, nós já vimos lá que tangente é seno sobre cosseno. Uma reta horizontal, o seno é 0. Então fica 0 sobre 1, 0. Então aqui nós vamos igualar a 0. Então, 2x menos 6 igual a 0, 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2, o x é 3. Ó, mesmo resultado que nós vimos na fórmula que a gente aprendeu lá na função quadrática. Daí que vem a derivada, certo? Então, aqui, ó, eu tenho x valendo 3. Se o x vale 3, 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 6, 18. 18. 9 menos 18 menos 9, mais 10, 1. Então, no ponto 3, eu vou ter o y valendo 1. Quando o x for 0, que é 0, sobra 10. Então, ó, essa aqui vai ser a nossa parábola. Vai ser mais ou menos dessa forma simétrica aqui. Certo? Então, isso aqui é a nossa parábola. A concavidade, ó, a concavidade é voltada para cima porque o A é maior que 0. Nós vimos que o A vale 1. Então, por que eu achei aqui, a gente achou o ponto 3? Porque a tangente nesse ponto é uma reta horizontal. Essa reta aqui é horizontal. Então, a tangente nesse ponto aqui, ó, que é a declividade, a nossa derivada, o f', vai ser sempre nulo. Certo? Por quê? Porque a derivada é a declividade, a tangente. Como aqui é 0 graus, tangente 0 é 0. Então a derivada é 0. Então a gente iguala a 0, deriva igual a 0 e acha o ponto. Por que é mínimo? Porque a boca aqui, a concavidade é para cima. Então no ponto, no vértice aqui eu tenho o ponto de mínimo
vai me dar esse valor aqui, certo? Outro exemplo para a gente finalizar aqui, se a gente usasse aqui a mesma lógica, só que vamos alterar a função. Vamos supor agora que ela tem uma concavidade para baixo, uma boca para baixo. Então aqui você vai botar menos 6 mais 6, vamos supor. Certo? Então menos 6x² mais 6x mais 10 igual a 0. Certo? Então, o que vai acontecer agora, pessoal? Nós vamos fazer a mesma coisa. O A é negativo. O A é menos 1. Certo? O A vale menos 1. O B vale 6. E o C vale 10. Certo? Se a gente tem aqui a concavidade é negativa, a concavidade é virada para baixo. Então o ponto que a gente vai achar aqui, o ponto agora é um ponto de máximo no vértice. Certo? Quando é que eu vou achar esse ponto de máximo aqui? O ponto de máximo quando a derivada for nula. Porque é uma reta horizontal. Então eu vou derivar a minha função. Então se eu tenho y igual a menos x² mais 6x mais 10, eu vou fazer a derivada da função e vou igualar a zero. Porque no ponto de máximo da função eu vou ter uma reta horizontal. E uma reta horizontal tem declividade nula. Porque a tangente é nula, certo? Então, menos x² é menos 2x, a derivada, né? Passo 2 para frente, subtraio 1 aqui. Mais 6, 6 derivada de 6x é 6, derivada de 10 é 0. Eu vou igualar a 0. Certo? Então, aqui fica menos 2x mais 6 igual a 0. 2x igual a 6, né? Posso passar o 2x para lá, x igual a 3. Então, o ponto de máximo vai ser 3. Agora, de máximo, por quê? Porque eu tenho a concavidade para baixo. Tá? Então, essa é a ideia da gente poder usar a derivada. Né? Usar a derivada para calcular, pessoal, pontos de máximo e de mínimo. Então aqui nós calculamos o ponto de máximo. Por que de máximo? Porque a concavidade é para baixo. Então a gente consegue, derivando, né, achar pontos de máximo, pontos de mínimo. Quando tem mudanças, né, de curvatura, eu tenho mudanças da derivada. Então se eu tenho, por exemplo, essa curva aqui com a concavidade voltada para baixo, já que o A é negativo, ó, esse lado aqui, ó, eu vou ter sempre as derivadas, ó, positivas. Está no primeiro quadrante. Então, derivada positiva. Aqui eu tenho uma derivada nula, no ponto de máximo. Aqui eu já tenho o quê? Derivadas negativas, porque é maior que 90 graus. Então, a parábola, por exemplo, aqui eu tenho, dependendo do ponto que eu pegar, eu tenho, né, derivadas positivas, 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 nulas, e depois aqui, ó, negativas, porque eu tenho um ângulo maior que 90 graus, certo? Então as derivadas são muito usadas para isso, para cálculo de máximos e de mínimos de funções. Certo? Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês quiserem compartilhar, tiverem alguma dúvida, eu puder responder, fiquem à vontade aí. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu mesmo.